Meus queridos alunos, como vai? Hoje a aula será gravada, será uma continuação da aula que eu dei início no último encontro. Essa aula vai ter como objetivo estudarmos o princípio da cooperação. Lembrando que na aula anterior terminamos a análise do princípio da boa-fé processual, boa-fé objetiva. Um dos pontos, o ponto exato em que paramos, foi quando estávamos analisando o papel da jurisprudência em termos de preenchimento do princípio da boa-fé e disse para vocês que cooperar com o processo, o princípio da cooperação, vem a ser uma espécie do gênero que é o princípio da boa-fé. Então, para se falar em boa-fé, automaticamente se vincula também ao cumprimento do princípio da cooperação. Portanto, se tratam de dois princípios que estão muito ligados. Antes de adentrarmos ao princípio da cooperação, entendo ser relevante analisarmos os chamados sistemas processuais. Por quê? Porque hoje a doutrina, de uma forma geral, vem entender que o novo CPC adota um novo sistema processual. E como seria isso? A verdade é que, durante um bom tempo, o processo ele foi dividido em dois grandes sistemas processuais. Um sistema chamado sistema do dispositivo e um outro sistema chamado sistema do inquisitivo ou inquisitório. E qual que é a diferença desses dois sistemas? O sistema do dispositivo, como o próprio professor Fred Dier nos diz, ele tem como a ideia dar o protagonismo para as partes. Ele é um sistema que está vinculado, de certa forma, ao Estado liberal, por isso que, por exemplo, o ordenamento jurídico norte-americano é um dos seus adotantes, e ele tem como o propósito trazer um protagonismo para as partes. Isso quer dizer que, dentro do processo, o juiz ele passa a ser uma figura mais inerte. As partes, por exemplo, que devem trazer as provas para o juiz, e cabe ao juiz somente a função de julgar. De certa maneira, o juiz ele fica como um espectador, onde a sua única função seria administrar as regras processuais e julgar. Provas, cabe a quem trazer? As partes. Esse é o sistema dispositivo, aplicado, por exemplo, no sistema norte-americano. O sistema inquisitorial de processo, ou do inquisitivo, a ideia é dar mais poderes para o juiz. As partes, evidentemente, cabem a ela trazer as suas questões de fato ao processo, de direito ao processo. Ocorre que ao juiz também será entregue poderes, direitos, de poder tentar descobrir a verdade, tentar trazer elementos probatórios ao processo. Por exemplo, poderá o juiz no sistema inquisitorial ou inquisitivo requerer a oitiva de uma testemunha. Poderá requerer o depoimento pessoal das partes. Então, nós dizemos que, no sistema do inquisitivo, o juiz ele tem um papel de protagonismo. Então, no inquisitivo, ao contrário do sistema do dispositivo, o protagonismo está para o juiz. Enquanto no sistema dispositivo o protagonismo estaria para as partes, no sistema do inquisitivo ou do inquisitorial está para o juiz. Esse sistema do inquisitivo se entende a doutrina que era o sistema aplicado pelo nosso código anterior, pelo Código de Processo Civil de 73. A grande verdade é que, de uma forma geral, não existe um modelo puro. E como que você sabe se aquele sistema jurídico aplica o modelo dispositivo ou o modelo inquisitorial? De acordo com as normas processuais. Se no Código de Processo Civil tiverem mais normas que dão poderes para as partes, nós vamos falar que estamos diante do modelo dispositivo. Ao contrário, se o Código dá mais poderes para o juiz, ou seja, dá poderes para as partes, mas se visualiza um conteúdo de poderes também para o juiz, nós falamos que estamos diante do sistema do inquisitivo. Então não há um sistema, a grande verdade é que não há um sistema
puro, né? Eu cito o sistema norte-americano como exemplo do sistema dispositivo e cito o caso do Código de Processo Civil de 73 como um exemplo do sistema inquisitorial. Ocorre que a doutrina entende que o novo CPC não estaria atrelado nem ao modelo dispositivo, nem ao modelo inquisitorial. Na verdade, a doutrina vem dizer que, hoje, em termos de ordenamento jurídico, o novo CPC incorporou um novo sistema, que é o chamado Sistema Cooperativo de Processo. Sistema Cooperativo de Processo. É daí que vem, e daí que eu quero iniciar essa discussão, entendendo que o princípio da cooperação, ele não só traz uma norma jurídica, que é a obrigação de se cooperar, que nós vamos entender, mas também traz ao processo civil moderno, ao nosso processo civil, um novo sistema processual, que é o sistema cooperativo. E o que seria esse sistema cooperativo de processo? O sistema cooperativo de processo, ele tem como ideia não ter protagonistas. Portanto, o princípio da cooperação impõe que as partes, os auxiliares da justiça, o juiz, cooperem entre si para a solução breve do litígio. Vejam só, esse conceito ele encontra expresso no nosso Código, no artigo 6º. Olha, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Portanto, não há que se falar aqui em protagonistas, né? Todos os sujeitos processuais, todos os que intervêm no processo, devem trabalhar de forma conjunta para chegar a uma decisão de mérito célere e justa. Os alemães, ao analisar o princípio da cooperação, dizem que estaríamos aí diante de uma comunidade de trabalho. Tá? Analisando ainda o princípio da cooperação, nós podemos dizer que existem 3 características que são visualizadas dentro do próprio CPC, que demonstram esse sistema de cooperação, que demonstram o princípio da cooperação. São 3 características. A primeira característica seria o diálogo. Tá? Essa característica nós podemos visualizar através da vedação ao princípio da decisão surpresa. Nós ainda vamos analisar, tá? A vedação à decisão surpresa. Isso quer dizer o quê? Só a título de curiosidade. Quer dizer que o juiz ele não pode dar uma decisão com base num fato, seja com base numa questão de fato ou de direito, que as partes ainda não tiveram a oportunidade de se manifestar. Então, essa é uma das características do princípio da cooperação, o diálogo. A segunda característica é o equilíbrio. Tá? O que quer dizer esse equilíbrio? Quer dizer que vai haver um prestígio também da autonomia da vontade. O nosso código, por mais que ele traga regras procedimentais públicas e cogentes, né, que não podem ser alteradas, o código, o princípio da cooperação relativiza isso, de certa forma, ao trazer a possibilidade dos chamados negócios jurídicos processuais, que também, um pouco mais para frente, será falado por nós. E, por fim, a terceira e última característica é a característica da lealdade, né? Que consagra o princípio da boa-fé, que é a exigência que as partes e os juízes atuem dentro do processo de forma leal. Ou seja, aquele que atua de forma leal coopera para o processo. A verdade é que o nosso CPC, em diversos dispositivos, demonstra esse sistema de cooperação. E é por isso, né, que hoje a doutrina vem dizer que não se trata somente de um princípio da cooperação, mas sim de um sistema processual cooperativo. Esse princípio da cooperação, ele foi pela primeira vez colocado de forma
expressa no Código, mas não é uma inovação do direito brasileiro, como disse, vem do próprio direito alemão, e o nosso artigo, esse artigo 6º, ele é uma cópia de um artigo também, de um artigo do Código português, né? Então, o Código português traz um dispositivo, que é o artigo 7º do Código português, que é basicamente idêntico ao artigo 6º do nosso Código. Então, o nosso Código ele exerce, nesse ponto, uma influência muito grande do Código português. É importante salientarmos também que o princípio da cooperação, como o princípio da boa-fé, estudado por nós, é uma cláusula geral, né? O Código não traz o que é cooperar com o processo. O Código não traz, embora eu tenha falado aquelas características do diálogo, do equilíbrio e da lealdade, o Código não traz o que é cooperar com o processo. E da mesma forma, não nos diz qual que vai ser a incidência normativa daquele que não cooperar com o processo. Portanto, estamos diante de mais uma cláusula geral, o que demonstra a importância da aula anterior. Então, é importante destacarmos que a cooperação, ela vai impor às partes e ao juiz deveres. Deveres que, uma vez não cumpridos, violarão a cooperação. O que nós vamos fazer agora é analisar os deveres. Os deveres que são impostos ao juiz, para que ele coopere com o processo, e os deveres impostos às partes, para que elas também cooperem com o processo. Tá? Então, inicialmente, vamos analisar os deveres de cooperação para o juiz. Trata-se de tema extremamente relevante, que tem caído nos principais concursos atuais e por mais que sejam questões doutrinárias, como vocês irão ver, tem uma incidência prática muito grande. Vamos lá. Primeiro dever. Dever de esclarecimento. Esse dever de esclarecimento, ele se subdivide em ele se divide de duas formas. Ele deve ser estudado de duas formas. Primeiro, o juiz tem o dever de esclarecer os seus posicionamentos, e aí cito como exemplo o artigo 489, parágrafo 1º, que pela primeira vez o nosso legislador trouxe no Código o que não deve ser entendido como uma decisão não fundamentada. Então, agora nós temos um dispositivo, o artigo 489, parágrafo 1º, ele traz quais são as atitudes que o juiz, uma vez realizadas, não serão consideradas como motivadoras daquela decisão. Tá? Só a título de exemplo, não pode o juiz, simplesmente ao decidir, constar um dispositivo legal sem adequá-lo à situação fática. Então, para essa decisão ser fundamentada, deve o juiz dizer que aquele artigo se aplica à situação e explicar os motivos que levam à aplicação daquele artigo ao caso concreto. Portanto, este é o primeiro substrato que podemos extrair do dever de esclarecimento, que é o dever que o juiz tem de motivar os seus posicionamentos. Ainda analisando o dever de esclarecimento, o outro aspecto que retiramos desse dever é o fato do juiz, ele tem o dever de se esclarecer. Então, não basta somente ele motivar, mas também ele tem o dever de se esclarecer. Ou seja, diante de uma dúvida, ele deve levar essas questões para as partes, para que as partes possam retirar, sanar essa sua dúvida. Tá? Então, o dever de esclarecimento, ele se subdivide nesses dois aspectos, que é o dever de esclarecer os seus posicionamentos e o dever que o juiz tem de se esclarecer. Diante de uma dúvida, levar às partes aquela questão, para sanar essa sua dúvida.
dever aplicado ao juiz é o chamado dever de prevenção ou dever de proteção. O juiz, hoje, constatando uma falha, ele tem o dever de apontá-la e dizer como corrigi-la. O juiz, pelo dever de prevenção, ele, uma vez verificado uma falha dentro do processo, ele deve apontar a falha e dizer como corrigi-la. O maior exemplo desse dever do juiz, e é uma situação prática que nós, há pouco tempo atrás, passávamos e como advogado, era uma situação ficava uma situação um pouco chata, que é a questão da emenda da petição inicial. Antigamente, a emenda da petição inicial, evidentemente, já existia e cabe ao juiz dar a possibilidade da parte emendar a petição inicial. Mas será que somente isso já cumpriria esse dever de prevenção, de proteção? Já estaria assim o juiz cooperando com o processo ao simplesmente dar a possibilidade de emendar? Entende o legislador hoje que não. Não basta o juiz somente dizer que há uma falha na petição inicial e mandar emendá-la. Ele, além de mandar emendar a petição inicial, ele agora deve dizer aonde está o erro. Ele deve dizer qual é o erro. Então, muitos advogados, muitas vezes passavam por essa situação de ver a sua peça, sua petição inicial, recebiam um despacho mandando emendar a sua petição inicial, mas não sabia se o problema era no valor da causa, se havia uma contradição entre os pedidos. Por quê? Porque o juiz só mandava emendar e não falava qual que era o erro. Hoje está expresso no Código, e isso fundamenta o princípio da cooperação através do dever de prevenção, deve o juiz não só mandar emendar a petição inicial, e já aproveito para destacar que o juiz deve fazer, isso é um dever do juiz, mandar emendar, e um direito subjetivo da parte, no caso o autor. Então deve o juiz mandar emendar a petição inicial, mas apontar qual é o erro, para que a parte possa corrigi-lo. Um outro dever que também podemos destacar é o dever de auxílio. Dever de auxílio. O que seria o dever de auxílio? Sempre que a parte alegue ao juízo uma dificuldade séria de se obter algum documento, e entenda aqui documento em termos lato, né? Deve o juiz retirar essa dificuldade, ou seja, auxiliar a parte. Eu gosto de dar esse exemplo que é muito comum, né, e fica até de dica para os nossos colegas recém-formados que estão iniciando agora na advocacia. Muitas vezes o cliente lhe procura porque o seu nome, ele vai, por exemplo, realizar um empréstimo ou comprar um veículo e descobre que o seu nome está negativado. Ele lhe procura, muitas vezes, sem a certidão negativa do SPC e do Serasa. Aí você fala para ele, naturalmente, corre lá no SPC e Serasa e pega essa certidão negativa. Por quê? Porque com a certidão negativa, hoje já entende os tribunais que a negativação indevida é um dano in re ipsa, ou seja, do próprio fato. Então, se você comprova que já existe o fato, que é a certidão negativa, você não precisa nem comprovar o dano necessariamente, né? O sofrimento, porque se trata de um dano in re ipsa, é o dano pelo fato, né? Você não precisa comprovar o resultado danoso. Enfim, você orienta então ao seu cliente a voltar no SPC e Serasa para pegar a certidão negativa. Ocorre que muitas vezes, às vezes o cliente demora do dia que ele descobriu que o seu nome estava negativado para o dia que ele lhe procurou ou qualquer outra questão diversa, passa um período muito, muito longo. Ou mesmo, às vezes foi um erro da empresa, ela retirou o nome do SPC e do Serasa muito rápido. Enfim, a questão é, se ele volta no SPC e do Serasa e não consegue obter essa certidão negativa, o SPC e o Serasa não fornecem o histórico de negativações. O SPC e o Serasa não fornecem o histórico de negativações. E aí que vem o dever de auxílio. Porque o advogado, ao entrar com essa ação, ele poderá falar, juiz, o SPC e Serasa não fornecem o histórico de negativação.
e o meu cliente alega que na data tal o seu nome estava negativado. O que o juiz irá fazer? Oficiar o SPC e Serasa para fornecer o histórico de negativação. Então, esse dever de auxílio e fica claro, né, que o juiz, ao realizá-lo, estará cooperando com o processo. E é evidente que aqui não se trata nada de um juízo parcial, até mesmo porque ele não sabe a quem essa prova irá beneficiar, né? Então não vamos falar aqui de um juízo parcial, de forma alguma. O que se trata aqui é do juiz estar auxiliando a parte a obter um documento probatório em que, sem o auxílio do juízo, não seria possível. Pois bem, vamos analisar agora o dever de consulta. Reputo eu que, dentre os deveres que são colocados a cargo do juiz, pelo princípio da cooperação, o dever de consulta ele é o dever mais relevante ou mais importante. E vamos entender o que seria esse dever de consulta. Eu vou até ler um conceito para que vocês anotem aí no caderno. Dever de consulta. O juiz não pode decidir com base em questão de fato ou de direito, mesmo se puder conhecê-la de ofício, sem dar a oportunidade de as partes se manifestarem sobre ela. O juiz não pode decidir com base em questão de fato ou de direito, mesmo se puder conhecê-la de ofício, sem dar a oportunidade de as partes se manifestarem sobre ela. Primeira questão nesse conceito que nós temos que analisar é: o que é agir de ofício? O que é agir de ofício? A doutrina, na verdade não a doutrina, os juízes, né, os nossos juízes, por um bom tempo, entendiam que agir de ofício seria agir sem ouvir a parte. Por um bom tempo se entendia que agir de ofício era agir sem ouvir a parte. Mas vejam, agir de ofício não é agir sem ouvir a parte. Agir de ofício é poder o juiz agir sem provocação, sem manifestação. Portanto, agir de ofício, da forma que os juízes faziam, sem dar a possibilidade da parte falar antes dele agir, sem dúvida nenhuma, não era um ato de cooperação. Vamos analisar isso por quê? Primeira coisa, nós temos que entender qual que é a ideia de contraditório hoje. Por mais que não seja a temática da aula hoje, o princípio do contraditório, vocês vão estudar isso ainda com a professora Gabriela, no próximo encontro. É importante fazermos uma pequena análise do que seria o princípio do contraditório. O contraditório, ele é dividido em dois aspectos, tá? O primeiro é o aspecto vinculado à participação, que é chamado de dimensão formal pela doutrina. É evidente que eu tenho que ter o direito de poder participar no processo. Então, o réu, por exemplo, participa através da contestação, né? O momento da contestação é o momento de defesa do réu, é o momento que eu exerço o meu contraditório, eu participo do processo. Pois bem, ocorre com o contraditório hoje, pela doutrina moderna, ele não pode ser entendido somente na sua dimensão formal, somente no ato de eu poder participar no processo. O contraditório hoje, ele deve ser entendido também a partir de uma outra dimensão, que é denominada de dimensão substancial. O que quer dizer isso? Quer dizer que não basta somente eu poder participar no processo. Eu tenho que poder participar, mas aquilo que eu disse ao participar, por exemplo, os argumentos que eu trouxe na contestação, devem poder vir a influenciar o juiz. É aí que está a dimensão substancial, que é aquilo que eu digo no processo tem que ser analisado pelo juiz. Porque imaginemos só a situação em que eu participo com uma contestação no processo, mas o juiz simplesmente a descarta. Não a lê, não identifica os seus pontos. A pergunta é, houve contraditório? Claro que não. Não houve contraditório. Contraditório é quando eu participo
E aquilo que eu estou dizendo tem a possibilidade de influenciar na decisão final, na decisão do juiz. Certo. Agora vamos analisar novamente o dever de consulta e o conceito que eu trouxe. O juiz ele não pode decidir com base em questão de fato ou de direito, sem ter ouvido a parte, ainda que seja de ofício. Por quê? Porque se ele não age assim, ele automaticamente também viola o contraditório. Ele viola o contraditório. O juiz, vamos dar um exemplo, ele pode, evidentemente, agir de ofício. Exemplo, prescrição, decadência. O juiz pode agir de ofício nessas situações? Ele pode agir de ofício. Agora, agir de ofício não é ele poder declarar a prescrição ou a decadência sem antes ouvir a parte. Ou seja, a conduta correta será o juiz dar a possibilidade das partes falarem sobre a prescrição e decadência que ele constatou, e depois que as partes manifestarem, autor e réu, sobre a questão da decadência trazida pelo juiz, pela prescrição trazida pelo juiz, ele dá a sua decisão. Percebam só, se o juiz dá uma decisão em que ele não ouviu o posicionamento de uma das partes, ele violou o contraditório. Por quê? Porque ele violou a dimensão substancial. Ele não deixou que aqueles elementos que a parte poderia trazer viessem a influenciar a sua decisão. Por quê? Porque ele não ouviu, porque ele não deu a possibilidade dela participar. Portanto, o dever de consulta está diretamente vinculado ao ato de cooperação do juiz, e ele impõe ao magistrado que participem as partes de qualquer questão de fato ou de direito antes dele decidir. O juiz só vai poder decidir sobre uma questão de fato ou de direito se antes as partes tiverem tido a possibilidade, tiverem tido a oportunidade de falar no processo, de falar nos autos. Pois bem, esse princípio, ele redunda, ele promove um outro princípio, que é o princípio da vedação à decisão surpresa, que tudo tem a ver com contraditório, mais uma vez. O que é uma decisão surpresa? A decisão surpresa é aquela decisão que o juiz dá sem ter ouvido a parte antes. Por exemplo, o autor alega a revelia do réu. O juiz julga a revelia sem ouvir o réu. Isso é uma decisão surpresa. Decisão surpresa para quem? Para o réu. Isso viola o contraditório? Viola o contraditório, porque o réu não teve a possibilidade, naquela dimensão substancial falada por mim, ele não teve a possibilidade de tentar influenciar o juiz para falar assim, olha, juiz, a revelia não se aplica a esse meu caso. Eu já passei por uma situação muito interessante, e nesse caso o juiz aplicou de forma correta o princípio da cooperação, o dever de consulta, que foi a situação exatamente da revelia, que ocorreu comigo nos juizados especiais, porque nós sabemos o que é revelia. A revelia é a ausência de contestação. Ocorre que nos juizados especiais, se você não comparece na audiência de conciliação, se aplica os efeitos da revelia. E eu estive, pelo autor, em uma dessas audiências, e o réu, na audiência, não levou os atos constitutivos, tinha os atos constitutivos de preposição, né? Não levou a carta de preposição e tudo mais. O conciliador não identificou. E eu, na hora da minha impugnação, identifiquei e pedi a revelia, os efeitos da revelia para o réu. Qual que é o posicionamento correto? É o juiz, diante do meu pedido de revelia, dar o dever de consulta, deixar o réu participar no processo e se manifestar, tentar se defender contra aquele meu pedido. E não o juiz identificar somente pelo que eu falei e aplicar a revelia. Tá? Então, isso é a vedação, o princípio da vedação à decisão surpresa. O juiz não vai poder dar uma decisão, seja uma questão de fato ou uma questão de direito, sem ter dado a possibilidade da outra parte se manifestar, das partes se manifestarem.
Cooperação entre as partes. Agora vamos analisar a cooperação entre as partes. Ao que concerne ao princípio da cooperação, essa é a parte mais sensível do tema. Porque há uma divergência na doutrina, no sentido de que alguns autores vão dizer que as partes não têm deveres de cooperação, enquanto outros vão dizer que sim, as partes têm deveres de cooperação. Realmente, é estranho pensar em termos processuais como que uma parte vai cooperar com a outra se ambas querem vencer o processo. Marinoni até traz um exemplo que fica muito claro isso. Ele é um dos doutrinadores que defende que não haveria uma cooperação entre as partes, que o princípio da cooperação somente seria imputado ao juiz, aqueles deveres de cooperação somente seria imputado ao juiz, e que não deveria se falar em deveres de cooperação para as partes. Ele diz o seguinte, ele fala que na iniciativa privada, dentro de um contrato, você pode falar em cooperação entre partes. Por quê? Porque os interesses são convergentes dentro de um contrato. Ambos têm um interesse dentro de um contrato, né? É uma manifestação de vontade, ambos têm interesses, seja o credor, seja o devedor. Muitas vezes, quando se trata de contratos bilaterais, nós temos uma hora um devedor, o devedor depois é credor, temos o devedor, depois ele é credor, enfim. Há uma convergência nos interesses dentro de um contrato. E o Marinoni defende que dentro do processo os interesses são divergentes. O autor quer vencer e o réu quer vencer, né? Então, para esses autores, cito aí novamente o Marinoni, cito também o Daniel Mitidieri, a ideia é que a cooperação, os deveres de cooperação não seriam aplicáveis para as partes, mas sim somente para o juiz. Ocorre que a doutrina que vem defender a cooperação pelas partes é evidente que percebe que cada um tem o seu interesse dentro do processo, evidente. Não há como discordar de que o autor quer vencer e o réu quer vencer. Ocorre que, quando se fala em cooperação entre as partes, é impor certos limites, né? Nós não podemos aceitar também que dentro do processo haja um campo de batalha, onde os interesses particulares, onde os interesses pessoais sejam maiores do que o interesse da própria atividade jurisdicional, da própria atividade estatal judiciária. Então, nós podemos, de uma forma bem resumida e clara, dividir esses deveres de cooperação ou características de cooperação entre as partes em 3 tópicos, tá? Primeiro, a cooperação entre as partes como o dever de agir de forma leal no processo. Também pode ser verificada a partir de um segundo tópico, que seria a cooperação das partes como um negócio jurídico processual. Hoje, o legislador ele traz a possibilidade, como já foi dito, pelaquela característica do equilíbrio, traz a possibilidade das partes fazerem acordos em matérias processuais. Exemplo, artigo 190 e 191 do Código dá a possibilidade das partes alterarem os prazos convencionados no Código. As partes dentro de um contrato, por exemplo, aumentam o prazo da contestação. Pode? Pode. Hoje há essa possibilidade. Isso fomenta o princípio da cooperação entre as partes? Sim, sem dúvida. Outro exemplo, artigo 357, parágrafo 2º e 3º. Esse artigo 357, ele trata sobre a decisão de saneamento e organização do processo. É aquele famoso despacho de saneamento, né? O despacho saneador, que, na verdade, em termos práticos, ele nunca ocorre como o legislador prevê, né? Será matéria estudada por nós também, pelo professor Júlio, ministrado pelo professor Júlio. O artigo 357, parágrafo 2º, parágrafo 3º, traz a possibilidade das partes, em comum acordo, montarem a decisão de saneamento e organização do processo. Elas vão dizer ao juiz, por exemplo, quais seriam os fatos controvertidos e os fatos incontroversos. Tá? Quais seriam os meios de provas utilizados, enfim, elas montariam tudo isso em comum acordo. Isso fomenta a cooperação entre as partes? Sim, fomenta a cooperação entre as partes. E o último tópico que eu gostaria de trazer a respeito, justificando essa cooperação entre as partes, é a chamada cooperação das partes na instrução probatória.
Primeiro, deverão as partes cooperarem entre si durante a produção probatória? Entendo eu que sim. Entendo eu que sim. Por mais que seja algo divergente, tá? Há quem entenda de forma contrária. Aproveito até para destacar que será lançado para vocês um texto sobre essa temática, tá? Sobre o princípio da cooperação e também o princípio da cooperação na instrução probatória. E é importante nós analisarmos a primeira questão. Existe um princípio em matérias de prova, em matérias de instrução, que é o princípio da universalidade. Ou seja, uma prova trazida no processo, ela é do processo. Não importa se ela foi trazida pelo autor ou se ela foi trazida pelo réu, tá? Ela é uma prova do processo, chama princípio da universalidade da prova. Então, independentemente se aquela prova irá prejudicar o autor, prejudicar o réu, não importa isso, né? A prova é do processo. E eu gosto de citar um artigo que o novo CPC trouxe uma significativa mudança que traz de forma clara o princípio da cooperação na instrução probatória. Além dessa questão do princípio da universalidade, que a prova é do processo, não existe prova do autor e do réu, que para mim já fomenta, de certa forma, a cooperação entre as partes, né? Quando você produz uma prova, você produz para o processo e não somente para beneficiar um interesse seu. Porque nós não podemos esquecer que o que se quer com o processo é chegar a uma verdade provável, né? Uma verdade provável. Embora ainda haja aquela discussão de verdade formal, verdade material, que será debatida durante o curso com toda certeza, as partes, elas vão em matéria probatória, em matéria de processo, e quando produzem suas provas, elas querem demonstrar através das provas, que a sua versão ela é mais provável do que a da parte contrária, né? E assim convencer o juiz. Mas um exemplo que eu gostaria de citar, como exemplo de cooperação das partes na instrução probatória, é o artigo 400, que trata sobre a exibição de documentos. O parágrafo único, ele é novo. Ele não existia essa previsão no código anterior. E ele diz, sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias para que o documento seja exibido. O que quer dizer? Quer dizer que a parte, ainda que ela esteja de posse de um documento em que poderá trazer prejuízos a ela, pode o juiz, mediante requerimento, ou mesmo o próprio juiz pode fazer esse requerimento, tá? Ele pode agir de ofício nesse sentido, ele pode obrigar, e aqui diz os meios que ele poderá adotar, meios indutivos, coercitivos, mandamentais ou subrogatórios, para obrigar que a parte traga essa prova ao processo. Então, quando a gente fala que há um princípio de cooperação em termos de instrução, né, em termos de instrução probatória, quer dizer que eu não posso esconder uma prova importante para o deslinde do caso, simplesmente porque ela vai me prejudicar. Isso não é cooperar com o processo, né? E, ao meu ver, ao contrário de alguns doutrinadores, e confesso que esse ponto é um ponto que tem que ser mais debatido e discutido, era importante ser discutido isso até mesmo em sala de aula com vocês, ao meu ver, esse artigo 400, parágrafo único, ele traz um exemplo de cooperação dentro da instrução. Dentro da instrução. No mais, meus caros, eu gostaria de agradecer, né? Dizer que daqui a alguns dias vamos nos encontrar novamente em sala de aula. Realmente senti muita falta do contato direto de vocês, das participações. Agradeço e até breve, votos de bons estudos. Obrigado.